Agora nós vamos falar no programa Sul de Minas em Foco sobre teletrabalho. Nosso convidado é o professor Dr. Anderson Luiz Coelho, presidente do CREFITO 4, fisioterapeuta, professor também do curso de fisioterapia da Univas e que está sempre aqui no nosso programa trazendo dicas importantes, informações importantes para nós mantermos nossa saúde em dia e também orientações, né, que servem aí como postura, como a gente evitar aí, várias dores. Já falamos de dores lombares, já falamos de postura ao celular. E hoje a gente vai falar para quem está no teletrabalho. Com essa pandemia da Covid-19, muitas empresas liberaram o teletrabalho, inclusive aqui no estado de Minas Gerais tem um projeto de lei que autoriza aí, os funcionários públicos a trabalharem via teletrabalho. E o teletrabalho, às vezes, a pessoa acaba, como fala-se, leva o trabalho para casa e você acaba ficando mais tempo na frente do computador, na frente do celular. E é importante alguns cuidados. Professor Anderson Coelho, nosso entrevistado, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui no nosso programa para a gente falar desse assunto importante e que orienta a população. Olá, Lucas, olá, telespectadores do programa Sul de Minas em Foco, aqueles que nos acompanham pela Rede América e também no YouTube. Um prazer, mais uma vez, estar aqui falando, né, de algo que a gente pode aí contribuir um pouco aí para que a população reflita aí o seu fazer, o seu trabalho, principalmente nesse momento transpandemia aí, né, nesse momento de pandemia que a gente, infelizmente, ainda não superou. Doutor Anderson, um exemplo aqui somos nós dois, né? A gente está em teletrabalho, você aí da sua casa, eu aqui da minha casa, fazendo a gravação do programa. Vamos tomar de exemplo nós aqui. O que nós devemos ter de cautela quando a pessoa trabalha em casa, né? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter no teletrabalho? Pois é, Lucas, independente do ambiente que está, né, no caso, se eu estou aqui no consultório, se você está em casa, se a gente está em alguma situação que não seja tipicamente preparada para o trabalho, e o mineiro, o teletrabalho ele já acontece, ele já é uma realidade em outros países, né, até tradicionalmente em outros lugares, mas o mineiro ele é mais conservador e foi mais resistente. Nós fomos na verdade, assim, retirados dos nossos postos de trabalho, né, tradicionais, principalmente o pessoal que trabalha no administrativo, né, no caso dos profissionais de saúde que prestam serviços essenciais, acabamos que ficamos firmes, a não ser as atividades docentes também, começamos a dar aula sentado, isso com o professor, né, que gosta de falar, de andar, de gesticular, eu sou um deles, me incluo nisso, é um sacrilégio, ainda mais com as câmeras dos alunos desligadas. Então, a grande questão é realmente essa, é você ir para um ambiente em que não foi preparado para te dar conforto. A gente tem, dentro, né, dessa saúde ocupacional, dessa saúde no trabalho, né, um controle dessa saúde, uma das coisas são o planejamento ergonômico, né, você criar normas para adequação do trabalho ao seu corpo, ao seu tipo de mecânica de movimento, a biomecânica, para ajustar, para acomodar, para apoiar, para trazer uma iluminação suficiente, para trazer movimentos mais próximos àqueles que o corpo fisiologicamente, naturalmente exerce com menos esforço para que a gente tenha menos distúrbios, menos afecções, menos doenças ocupacionais, menos lesões, então, provocadas pelo trabalho. Na verdade, a gente é feito para movimento, a gente é feito para trabalhar, né? A gente não é feito para ficar parado, o corpo, inclusive, é o contrário. Se a gente fica parado, né? O corpo, ele realmente sofre com isso. Entretanto, quando a gente vai para casa, tudo muda. Quando você pensa num trabalho em casa, um ambiente dedicado para o trabalho, né, que seja mais silencioso, mais reservado. Então, é difícil, porque a gente sabe que as escolas estão fechadas, então tem crianças em casa, tem barulho, tem outras fontes, né, que chamam a atenção, né, a pessoa e divide a sua atenção, ela não está por conta do trabalho. Então, preparar um ambiente, né, o mais reservado possível, com iluminação adequada, altura adequada de assento, de bancada. Qual que é essa altura adequada? Bom, a gente não tem que ficar robótico, não sei lá, né, igual um robô, a gente tem que ficar de forma robótica. Nós não somos robôs. Entretanto, nós precisamos de preocupar
em apoiar todas aquelas estruturas que a gente tirou de uma posição anatômica. Vamos pensar então, na pessoa que diz, mas que posição é essa anatômica? A pessoa em pé. Vamos pensar na pessoa em pé. A pessoa em pé é uma das posições, segunda posição melhor para se trabalhar. O ideal seria deitado, né? Não tinha descarga de peso, não tinha nada, mas se a gente pensar no corpo totalmente apoiado. Então não é, a outra seria em pé. Então, se eu tenho agora uma necessidade de alterar alguma estrutura, né? Se eu estivesse com os braços esticados, as mãos para baixo, né? Apontando para baixo. Se eu dobrei o cotovelo, né? Se eu fleti o cotovelo, eu preciso apoiar essa região do antebraço na mesa. Se eu sentei, eu preciso, então, ter um assento na altura dessa linha do joelho minha, para não sentar nem muito abaixo, nem muito acima. Da altura do joelho até o semi-sentado, ok, depende do trabalho que eu vou ficar fazendo. Se a bancada for alta, eu posso fazer um apoio para eu ficar o que a gente chama de semi-sentado, né? Entre a altura do joelho, a altura do bumbum. E aí tem várias dicas que a gente poderia ir trabalhando aqui e que a gente observa, mas dentre elas, as mais comuns, é muito comum a gente ver o mousepad da pessoa com aquele apoiozinho para colocar o punho. Um coxinha assim de espuma para você apoiar o punho, como se isso fosse ajudar. Na verdade, a gente tem, Lucas, aqui ó, na mão, esse sulco aqui, ó, a gente chama de túnel do carpo. Todas as cordinhas, todos os tendões que vão fletir a mão, eles passam aqui pelo túnel do carpo. Então, quando a gente apoia, é muito pequenininho para, né, vários nervos, tendões, né, de músculos, né, para fazer os movimentos. Quando a gente apoia aqui, comprime, a gente dificulta o retorno venoso, a circulação, e aumenta a possibilidade de edemaciar, de inchar a mão, de fazer um esforço maior. Então, isso não é legal. Isso acaba prejudicando, né? Prejudicando. Então, às vezes a gente compra um mousepad, né, achando que vai facilitar a nossa vida, que vai dar conforto, e aí ele ainda te obriga a ficar parado ali, fazendo esse movimento aqui, ó, desvio, que a gente chama radial e unar. Desvio para um lado e para o outro na mão, como se fosse dando tchau. Esse movimento aqui, para trabalhar, é um movimento muito ruim para essa articulação, que pode provocar desconforto, pode provocar dor, e, eventualmente, o tanto de uso que a gente tem ao longo do dia, até mesmo alguma inflamação, né? Antigamente a gente chamava de LER, as lesões por esforços repetitivos. Então, um movimento que as pessoas fazem muito errado com o mouse é pegar o mouse e movimentar ele assim, ó. Na verdade, ele tem que ser circular. Esse seria o movimento que a gente faz com o mouse. O mouse, quanto maior, melhor para a nossa mão ficar menos fechada, né? A gente fazer uma prensa maior no mouse. Então, o mouse grande, ele nos ajuda nesse sentido. Uma outra coisa que a gente sempre encontra, ainda pensando na saúde do punho, da articulação do punho, né? Aquelas talas punho e mão que mobiliza, deixa só os dedos de fora, o dedão, os dedos, a gente chama de tala punho e mão, que às vezes as pessoas compram como prevenção à lesão. É uma outra loucura, porque, na verdade, aquilo ali é para oferecer um repouso quando a pessoa tem algum tipo de situação que causou desconforto, que causou dor, que tem uma inflamação e está precisando de um repouso. Se você usa aquilo preventivamente, essa tala preventivamente, você faz um desuso da musculatura, você provoca ali um repouso por um tempo muito prolongado, e tem ditado popular falando isso, né? Se não usa, perde. Então você vai perdendo massa magra, você vai perdendo força, e a gente precisa que a estrutura nossa própria do corpo, a musculatura esteja fortalecida, para que ela possa, então, proteger essa articulação. Pensando ainda nesse ambiente de trabalho, né? Quando você fala assim, vou comprar uma mesa adequada para eu trabalhar então em casa. Eu não tenho uma mesa de computador. Qual que seria a mesa de computador na cabeça da pessoa? Aquelas, às vezes, que as lojas vendem com uma gavetinha embaixo para pôr o teclado? Não. Aquilo ali, às vezes, fica com a mão totalmente suspensa. O ideal é você empurrar a tela do computador o mais profundo possível na mesa
encaixar sua cadeira embaixo da mesa, essa cadeira tem que entrar embaixo da mesa, seus braços precisam estar apoiados. Lembra? O que você tirou daquela posição de pé, você precisa de apoiar. Na hora que você apoia todo o braço, então, na mesa, para o teclado lá no fundo, você apoia o próprio braço na mesa. Então, não precisa de ter aquele tecladinho embaixo. Se você tem aquela mesa, né, que tem tipo um gaveteiro com teclado, né, o espaço apropriado para o teclado, você precisa de ter uma cadeira com apoio dos braços. É imprescindível para evitar, sabe, essas dores na região do bumbum, às vezes até que irradia para a perna, porque comprime ali o nervo ciático, né? Você tem ali muito tempo ali comprimindo, né, um ossinho, uma proeminência aqui debaixo do isquio, né, da pele, comprime o nervinho e dói. É imprescindível que o assento seja acolchoado. Eu não tenho uma cadeira adequada, eu não tenho uma cadeira de escritório. Coloque uma almofadinha, mas dê esse acolchoamento, né? Eu já peguei empresas, até em Pouso Alegre mesmo, né, que no setor de fabricação precisavam que esses assentos fossem inox, e até recomendei uma fabricação de uma bermuda, tipo aquelas de ciclista, com espuma por dentro, para que desse o mesmo conforto, só que ao invés da cadeira, então, na vestimenta. Se a iluminação é uma preocupação, se essa iluminação ela tem que estar adequada, né, de acordo com cada trabalho, né, a gente fala em looks, né, existe aparelhos para medir isso, mas em casa você não vai ter isso. Então, uma iluminação adequada é aquela em que a gente tem aí próximo a 100 watts no posto de trabalho em cima. A fonte luminosa, a gente não pode estar enxergando ela. Então, geralmente, a gente compra aquelas lumináriazinhas baixas, não tem problema se elas são mais baratas, mas assim, coloque ela a partir do momento que você não enxerga mais. Então, se eu estou aqui à minha frente e eu estou enxergando aqui a fonte de luz, eu tenho que ir subindo até ela desaparecer. Eu não consegui enxergar quando eu estou trabalhando ali. Acaba Então, na atrapalhando mesa, também, né? quando no computador, para ela não atrapalhar. Se eu tiver uma fonte natural, uma janela na casa, geralmente a gente tem uma visão dominante que é a direita, sabe, Lucas? É fácil a pessoa perceber, fazer um teste como que é a sua visão dominante. Se a pessoa fizer um círculo com a mão, esticar ali e olhar dentro desse círculo com os dois olhos, aí fecha um olho e fecha o outro. O olho que ficar bem no centro desse círculo é a visão dominante. Geralmente as pessoas têm a visão direita. Se a visão direita for dominante e você for preparar o posto só para você, você põe a fonte à esquerda. Se a sua visão dominante for esquerda, o olho que ficou, então estica o cotovelo, né? Afasta lá, põe a mão bem distante de você, olhando bem no centro desse círculo. Fechou. Se o olho esquerdo que ficou dentro, coloque a janela à sua direita, se você conseguir. Porque aí, não sendo na visão dominante, ela vai te incomodar menos. É importante essa iluminação natural, né? Também, não tem problema, desde que ela não entre de frente para a sua visão dominante. E geralmente a gente tem, até pelas várias reuniões com chefe, com cliente, com amigos, com equipe, utilizado, né, da vídeo, como nós estamos fazendo aqui agora, a gente acaba, às vezes, posicionando o computador embaixo da janela, né, para a janela te iluminar de frente. E isso acaba que não é nem que é prejudicial, mas ela vai tornar a vista cansada. Ela vai tornar a vista cansada. O uso de fones de ouvido por muito tempo, né, ele pode prejudicar a sua audição. Então, utilizar somente realmente quando precisa, fora isso, não utilizar. Então, você vai criando alguns recursos, inclusive de dar movimentos compensatórios. Então, se você ficou muito tempo sentado, existem alguns consensos, os estudos eles divergem muito em relação a isso, mas é quase que uma convenção entre a comunidade científica, dos profissionais de saúde, de que a pelo menos cada hora trabalhada você tem que dar uma pausinha, dar uma espreguiçada, uma levantada e compensar o movimento. Se eu fiquei movimentando um braço, eu tenho que dar para ele repouso. Aí eu posso alongar. Se eu fiquei parado, eu preciso movimentar. Então, eu abro e fecho a mão, eu movimento o ombro, movimento a cabeça, eu faço movimentos. Enfim, qualquer exercício que vá ativar a circulação, que vá movimentar minhas articulações,
para eu compensar aquilo que eu estava fazendo anteriormente por um período de tempo prolongado. Bom, então a gente teve aí dicas importantes para você que atua em teletrabalho, para você que está aí nesse momento aí, trabalhando aí, dicas importantes do Dr. Anderson Coelho, para você seguir bem aí e evitar dores, né? A gente seguindo aí, é importante isso que você falou agora no final, Anderson, de a cada 1 hora trabalhada, a pessoa dá uma levantada, dá uma mexida no corpo aí, que faz parte e ajuda também, né? Sem dúvida, eu acho que ela pode organizar o seu ambiente de trabalho, mesmo que seja em casa, né? Até nesse sentido, Lucas. Igual nos escritórios, às vezes colocam uma impressora mais distante, às vezes é por economia de impressora, né? Por uma questão logística, mas isso é muito bom, porque faz com que a pessoa, na hora que ela imprime, ela levante para buscar o papel e volte. Então, ela deixe, a gente geralmente fala assim, olha, junta os cotovelos no corpo e faz um movimento de meia-lua aqui com os braços. Tudo que você usa toda hora, então, celular, caneta, papel, o que você for usar sempre, você deixa nesse alcance. Com os braços estendidos e fazendo um movimento para ver aonde você alcança, aquilo que você usa às vezes. E o que você usa esporadicamente, deixar mais distante para fazer que você levante, sim, tá? Para buscar um papel na impressora, para pegar uma água. Então, é importante que você entenda que o corpo foi feito para o movimento. É importante que a gente, ao mesmo tempo que tem um ambiente reservado para trabalhar, que a gente tem o horário nosso de trabalho, independente de onde a gente esteja. Então, esta organização toda do ambiente vai gerar mais conforto e favorecer o trinômio que a gente chama na ergonomia, que é conforto, eficiência e segurança. Então, a partir do momento que a gente tem mais conforto, a gente tem mais eficiência no trabalho e mais segurança para a nossa saúde. Doutor Anderson, quero agradecer então mais uma vez sua participação no nosso programa aqui, esclarecendo as dúvidas para os nossos telespectadores, para quem está acompanhando hoje a programação, e agora para a gente encerrar suas considerações finais. Bom, agradecer a oportunidade de a gente estar conversando mais um pouco sobre saúde pública, sobre saúde de modo geral, e eu acho que o teletrabalho, muitas empresas vão adotar, independente da calamidade pública, independente da pandemia, porque perceberam que é possível ter eficiência, é possível ter economia, né, com gasto estrutural, e se nós estamos conseguindo produzir, manter o Brasil ativo durante a pandemia, com os filhos dentro de casa, com toda a situação de temor, e isso pode melhorar. Então, que as pessoas se preocupem em ter uma qualidade desse teletrabalho o mais próximo do ideal possível. Tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, consulte um profissional que poderá te ajudar nisso. O fisioterapeuta é um deles, é um profissional que tem maior expertise no movimento humano e pode te ajudar a criar adequações, tanto do seu ambiente, quanto te dar orientações específicas para cada caso, para cada necessidade, para cada tipo de desconforto que estiver surgindo ou que você quiser prevenir. Agradeço mais uma vez, doutor Anderson, participação aqui no nosso programa. Agradeço você de casa que nos acompanhou. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a nossa próxima edição. Tchau.